Estamos aqui com ela, que é dentista há 32 anos, ela é mestre em endodontia, tem um MBA em gestão de pessoas e um MBA em marketing também. E ela também, é claro, ela é diretora administrativa financeira da Uniodonto Resende. Muito prazer, Esmara, seja muito bem-vinda. Prazer, Gabriel. O prazer é todo nosso e assim, fico muito feliz em poder estar aqui batendo um papo com você na tarde de hoje. Maravilha. Para começar essa conversa, Elismara, me conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória dentro da Uniodonto. Então, Gabriel, vou ser muito sincera para você. Eu vim para Resende e eu fiquei 8 anos tentando entrar na cooperativa. Fui dentista do Exército e lá no Exército eu encontrei alguns colegas que são cooperados do Uniodonto Resende. E eles me ajudaram a entrar na cooperativa. Porque para você entrar na cooperativa, você precisa ter indicação de um cooperado. E aí foi muito importante essas pessoas para mim naquele momento. Eu consegui entrar na cooperativa em 2011 e de lá para cá vim exercendo a minha profissão. E agora em 2023 fui convidada para participar de uma chapa, né, para poder entrar para a diretoria da Uniodonto Resende. E aqui eu estou. Legal, maravilha. Bom, vamos começar desmistificando algumas coisas de plano odontológico. O primeiro mito que eu anotei aqui é que muitas pessoas acham que, por ser um plano odontológico e não ser uma consulta no particular, acha que vai ter alguma diferença de atendimento, vai ter uma diferença de material, que não vai ser a mesma coisa. O atendimento vai ser inferior, o material utilizado vai ser inferior. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Na verdade, a gente tem uma profissão, né, Gabriel, que eu acho que a gente precisa muito do contato humano ainda. Eu acho que ainda mais agora, depois de pandemia, as pessoas também estão muito carentes, então eu acho que a gente necessita desse contato humano. Isso vai de dentista para dentista, isso não tem nada a ver com estar num plano ou não estar no plano. Porém, na Uniodonto Resende, a gente não fornece material para os nossos dentistas. Nossos dentistas fazem as compras dele, a gente às vezes, né, estamos com um projeto aí de ajudar o dentista a fazer uma compra coletiva, alguma coisa assim, mas nós não fornecemos o material, a não ser o material que é utilizado na urgência da Uniodonto Resende. Nos consultórios, cada dentista é responsável pelo seu material e responsável pelo acolhimento e atendimento do beneficiário da Uniodonto Resende. Legal. Esses pontos de urgência que você falou são os pontos que tem aqui em Resende, tem em Isso, Porto e Coati. o nosso ponto principal é na Cidade Alegria, na nossa clínica lá na Cidade Alegria. Show, legal. Bom, você já começou falando um pouco no início também, mas qualquer dentista pode ser associado da Uniodonto? Como que funciona? Então, não, Gabriel. Na verdade, esse dentista, nosso dentista cooperado, pode indicar um dentista que ele já conhece o trabalho, que é da sua confiança, porque o importante, né, Gabriel, o dentista da Uniodonto é diferenciado, porque o dentista da Uniodonto, ele é dono da empresa, diferente de quando a gente se credencia em outros planos odontológicos. Nos outros planos odontológicos, a gente é um dentista credenciado, a gente trabalha para aquela empresa. Quando você quer ser um dentista cooperado Uniodonto Resende, você deixa de ser apenas dentista e passa a ser um sócio da empresa, com todos os seus direitos e deveres como sócio da empresa. Então, é aquilo que a gente fala sempre. O nosso grande diferencial é porque você não é atendido apenas por um dentista. Você é atendido pelo dono da empresa que te vendeu o plano odontológico. Isso faz total diferença, né? Faz toda a diferença. É claro, como todo dono quer o bem da empresa, o dentista também vai querer o bem o bom atendimento, o bom material. Exatamente, porque não tem muito como a gente separar. Ah, eu sou só dentista, eu sou o dono. Não tem como separar, porque se você não trata bem o beneficiário, que é da sua empresa, com certeza isso vai fazer diferença no resultado da empresa no final do ano, entendeu? Legal. E tira uma dúvida que é uma dúvida até pessoal aqui pela nossa conversa. Todo dentista que entra na Uniodonto, que vira um associado da Uniodonto, ele precisa ter uma especialização, ele precisa passar por uma avaliação? Como que funciona? Na verdade, ele faz, né, a entrega do currículo,
E para ele atuar em determinada especialidade, ele só vai poder atuar se ele tiver aquela especialidade, né? No passado, a gente ainda tem alguns dentistas que atuam ainda em outras especialidades, mesmo não tendo o certificado por conta de demanda, né? Mas hoje, para ele entrar na Uniodonto Resende, ele precisa apresentar toda a sua certificação daquela especialidade que ele quer assumir dentro da Uniodonto Resende. Não existe uma prova, não existe nada disso, porque assim, é a base da confiança do nosso próprio cooperado. Porque claro, se eu, como cooperada, indicar, vamos supor que você é dentista, se eu te indicar, é porque eu confio que você seja meu sócio, na verdade. Então, e como a gente sempre diz, presume-se que tecnicamente todo dentista tem que ser bom. Claro. Né? Então, o diferencial é esse, que se é a confiança porque um cooperado já te indicou para ser o sócio da cooperativa. Então, essa é a grande diferença. Mas, mesmo assim, ele passa por vamos se dizer assim, que é um tempo probatório, é um tempo onde ele entra para a Uniodonto Resende como um proponente a ser um cooperado. Então, ele tem aí de 6 a 8 meses para mostrar para a gente o atendimento, que é aquilo que a gente falou. Se a gente quer acolhimento, se a gente quer um bom atendimento, isso daí a gente só vai conseguir saber com o feedback dos próprios clientes. Sim, exatamente. Então, ele tem esse tempo e aí ele é chamado pela diretoria a querer se tornar efetivamente um cooperado Uniodonto Resende. E aí tem todas as suas atribuições como cooperado. Maravilha, então esse mito daí já está encerrado. Bom, você é dentista há 32 anos. 32 anos, Gabriel. Para, Gabriel. Você está falando minha idade aí. Me diz uma coisa, Elismara. Você reparou que nesses 32 anos teve alguma mudança no comportamento do paciente? Gabriel, eu acho que teve uma mudança no comportamento das pessoas em geral, né? Hoje, com CAIA, com tudo, as pessoas hoje estão muito imediatistas. E aquela coisa de que, meu dente não dói, então tá tudo bem. Hoje as pessoas realmente querem ir no dentista quando elas sentem que elas têm um problema muito grave. Por isso que a nossa urgência tem até grande importância. Porque nem sempre que você tem um problema, o dentista vai estar com a agenda aberta para poder te atender de imediato. Então, as pessoas hoje em dia, além, né, de que, Gabriel, o culto à beleza está muito grande. Então, as pessoas hoje pensam, às vezes, muito mais na parte estética, que é uma coisa que o plano não cobre, né, do que pensar na saúde bucal efetivamente. Mas a gente tem que entender que as duas coisas têm que andar junto. Com certeza. Você pode ser bonito por fora, mas tem que ter uma saúde bucal em dia. Porque o que muitas pessoas não sabem é que o ortodontista, por exemplo, que é quem põe um aparelho, quem mexe com... Quando você é criança, mexe com a ortopedia funcional, já mudando a feição da criança, você pode, depois de mais de idade, alinhar, nivelar os dentes das pessoas e mudar até a aparência do rosto daquela pessoa. Não necessariamente a harmonização facial. Então, eu acho que com o advento da tecnologia, com o advento de toda essa correria, de tudo isso que a gente tem, eu acho que o principal que mudou foi isso. O foco do que é a saúde bucal, do que eu preciso ter para ter uma saúde bucal bacana. Legal. Uma coisa que é interessante deixar claro aqui, que você mesmo falou, é que a parte da estética, o paciente pode optar para a estética, mas a estética é uma opção, mas a saúde não deveria ser uma opção, né? Não deveria ser uma opção, porque assim, quantas pessoas sofrem, por exemplo, né? Tá certo que não cobre, o plano odontológico não cobre determinadas coisas, mas que nem, a gente sabe quantas pessoas hoje sofrem com dor de cabeça, com alguma coisa assim, e não está relacionado a nada neurológico e nem otorrino, é relacionado a uma disfunção de articulação temporomandibular. Quantas pessoas hoje sofrem porque tem que tomar aí remédio para dormir, tomar antidepressivo, tomar isso tudo, e não conseguem entender que às vezes está relacionado sim com alguma desconformidade bucal.
Então, eu acho que isso é tudo muito importante. Existem, não sei se você sabe, mas existem algumas lesões graves, assim, lesões não são graves, são lesões crônicas de atleta. Isso que eu queria entrar com você. Eu tava esperando uma brecha para entrar. Existem lesões crônicas de atleta que são resolvidas, às vezes, com tratamento endodôntico. Eu te dou um exemplo. Como eu te falei, eu fui dentista no quartel e a gente tinha um cadete lá que, cara, era toda hora um joelho, era toda hora não sei o que, não sei o que. E graças a Deus, ele tinha um instrutor que estava antenado com isso. E chegou para mim e falou assim: doutora, pelo amor de Deus, eu preciso que você olhe esse cadete porque tem alguma coisa acontecendo nesse cadete. Quando a gente radiografou, ele não tinha sintoma nenhum, Gabriel. Ele não tinha nada. Quando a gente radiografou, ele tinha uma lesão enorme num dente. Caramba. Que precisou ser tratado o canal. Depois que a gente tratou o canal, sumiram as lesões crônicas. Então, eu acho que é isso que as pessoas ainda não têm a dimensão do que a odontologia pode trazer de benefício. Não só estético, mas principalmente na saúde geral. Isso daí, eu comecei a dar muito mais valor na odontologia, a ir no dentista com frequência, porque quando eu era mais novo, eu tava querendo ser jogador de futebol e vira e meia, eu acompanhava a vida dos jogadores de futebol e tudo mais, né? E muitos dos jogadores estavam direto indo no dentista. Tinha, por exemplo, reportagem com o jogador dentro do centro de treinamento, eles tendo consulta com o dentista. Eu ficava, cara, por quê? O que tem a ver uma consulta com o dentista? Se um dia você quiser, a gente tem uma conversa bem longa sobre isso, porque até a nossa postura tem a ver com a boca. Então isso é uma conversa muito longa que se um dia você quiser a gente pode até ter. A gente vai marcar outro bate-papo só para falar disso. Aí já entra, né? Eu fiz uma, não é especialização, mas eu fiz um aperfeiçoamento em odontologia do esporte. Então, assim, tem bastante coisa que a gente pode conversar sobre isso. Legal, é um assunto interessantíssimo. Bom, vamos continuar. Me diz, eu anotei uma pergunta aqui que eu acho muito interessante a gente fazer para quem está, para responder alguns questionamentos de quem pode estar assistindo. Por que um dentista que já tem consultório, que já tem paciente, por que ele gostaria, por que ele ia ter a intenção de se tornar um sócio da Uniodonto? Eu acredito muito, Gabriel, que assim, o mundo hoje está, né, com essa globalização toda, com tudo isso, as pessoas estão priorizando outras coisas ao dentista. Todos nós sabemos, as pessoas falam assim, tratamento odontológico é caro. Não, não é que o tratamento odontológico é caro. Se você visitar o seu dentista a cada 6 meses e ele conseguir detectar o seu problema no início, você não vai gastar rios de dinheiro com o dentista. Você vai gastar rios de dinheiro com o dentista se você negligenciou a sua saúde bucal por um tempo muito grande. É de 2 em 2 anos no dentista. E aí quando você chega lá, você tem um monte de coisa para fazer e aí o orçamento do dentista que é caro. Então, o plano odontológico é bacana porque, primeiro, que o paciente vai poder visitar o dentista várias vezes. E o dentista vai ter uma frequência de vários pacientes no seu consultório que pode até gerar, se você atender bem, que nem, vamos supor, né? A gente fala assim, que faz muito bem por boca a boca. Porque se eu atender o meu beneficiário uniodonto de uma maneira muito bacana, você não vai falar para aquele cara que não tem o plano odontológico ir fazer um tratamento comigo? E esse cara vai ter 2 opções. Ou ele vai para o plano odontológico da Uniodonto Resende, ou ele vai para o meu consultório de maneira particular. Então, a rotatividade do consultório da gente faz toda a diferença. E a gente pode aumentar a rotatividade do nosso consultório atendendo a Uniodonto Resende. Legal, maravilha. E para quem está assistindo também agora na outra posição, para quem está assistindo na posição de paciente, a pessoa ela precisa que a Uniodonto que a Uniodonto venha de cima da empresa, que a empresa forneça a Uniodonto para os colaboradores, ou essa pessoa ela pode buscar a Uniodonto de uma forma avulsa da empresa? Não, ela pode buscar, lógico, né, Gabriel? Se vier já, né, como um benefício da empresa, melhor ainda. Mas qualquer pessoa pode ter
os planos odontológicos da Uniodonto Resende. Eu acho que o melhor, qualquer pessoa que quer ter a sua saúde bucal em dia e poder fornecer para a sua família um bom atendimento, pode ter um plano Uniodonto Resende. Maravilha. E pra gente finalizar essa conversa, Elismara, fala, pode até olhar para a câmera ali, deixa uma mensagem para quem está escutando essa conversa. É um paciente, não é dentista, é paciente, mas não visita o dentista com frequência. Visita o dentista só quando dá ruim ou de 3 em 3 anos. Gente, é aquilo que a gente já falou, acho que, né, num bom tempo. A saúde começa pela boca. Então, se você não tiver uma boa saúde bucal, muitas outras coisas do seu organismo podem acontecer. E eu sempre escutei quando eu era menina, o sorriso é o cartão de visita. O sorriso abre muitas portas. Então, se você está aí, né, cabisbaixo, ou depressivo, ou precisando de qualquer coisa, comece cuidando da sua saúde bucal, porque eu tenho certeza que você vai ficar bem melhor. Maravilha, Elismara. Muito obrigado por essa conversa. Obrigada a vocês aí pela oportunidade, que tenham outros pra gente poder terão outras, várias outras. Desvendar muita coisa da odontologia aí. Obrigado. Obrigada a você, Gabriel.